Saúdo às irmãs e aos irmãos com a graça e a paz do nosso Senhor Jesus. Para a nossa reflexão, Evangelho de Mateus, capítulo 6, versículo 16, apenas as 3 primeiras palavras. Quando vocês jejuarem. Irmãos e irmãs, a prática do jejum é para toda a igreja terrena de Jesus. Todas as igrejas denominacionais que existem na face da terra devem ter a prática do jejum como uma de suas práticas constantes. Não importa o nome da igreja denominacional, porque ela não é um monopólio. Ela deve fazer parte da igreja terrena de Jesus, da qual nós fazemos parte. Jesus ensinou seus discípulos sobre a importância do jejum, assim como é importante também a oração. O jejum deve fazer parte da nossa vida. Quando estudamos a vida de Jesus nos evangelhos, observemos que Jesus também jejuava. E ele ensinou seus discípulos a jejuarem e falou sobre a importância do jejum para os seus discípulos e discípulas e para nós também como igreja. E o que é jejuar? Há várias formas de se jejuar. Podemos jejuar tirando temporariamente o líquido e o alimento sólido. Ou podemos jejuar ingerindo líquido, água e deixando o alimento sólido. Jesus, quando passou 40 dias na região desértica, passou 40 dias oração e jejum, com certeza água ele bebia nesses 40 dias, porque senão teria morrido. Ao final do jejum, diz o texto que Jesus teve fome e não sede. Se Jesus não estivesse bebendo água, ele teria sede. E um ser humano não pode passar tanto tempo assim sem ingerir água, porque morre. Assim, temos essa forma de jejuar. Podemos jejuar de líquidos e sólidos, ou podemos jejuar de sólidos e continuar com líquido, no caso, a água. O tempo que nós vamos dedicar ao jejum, nós fazemos também. Podemos jejuar até o meio-dia, até 1h da tarde, até as 2, às 3. Vai depender do que nós vamos determinar como prática de jejum para um período. Quantos dias nós faremos esse jejum? Até que horas nós o faremos? Nós vamos determinar. Porque Jesus não quer sacrifício, ele quer misericórdia. E sabendo que o jejum é muito importante para a igreja, nós vamos participar. Nós vamos nos preparar para praticar o jejum. Entretanto, nem todas as pessoas podem fazer o jejum, por questão de idade, ou porque tomam medicamentos e não podem se abster do alimento. Irmãos e irmãs, podemos ter uma vida de oração. Se não puder jejuar devido a algumas situações em que não pode se abster de medicamento nem alimento, Deus sabe e não lhe irá cobrar. Mas você poderá ter uma vida de oração e dedicação ao Senhor.
Mas quem tem condições de abster-se de líquido e sólido, faça-o. Se prepare, determine quantos dias, que dias, quanto tempo você se dedicará à oração e ao jejum. Saibamos que o jejum é muito importante na nossa vida. Quem pode fazê-lo e não faz, fica numa situação de passividade, por não crer que ela também deve fazer o jejum. Assim, irmãos e irmãs, devemos ser cristãos, pessoas cristãs, dedicadas à prática da oração e do jejum. Se você pode jejuar e não faz, bom seria refletir, porque faz parte dos ensinos de Jesus a prática do jejum. Mas há pessoas que nunca tiveram o hábito, não têm o costume de jejuar. Não podem ser penalizados. Não podemos apontar o dedo, obrigar que as pessoas, de repente, comecem a jejuar. Precisamos refletir. O jejum deve ser encarado como um momento de busca, um momento reflexivo, um momento que nos traga contentamento, porque estamos nos alimentando espiritualmente. O jejum não pode ser um sacrifício, um martírio para nós. Tudo que fazemos para Deus deve ser com alegria, com fé, confiança. Assim, se você não pode fazer jejum devido à idade, ou porque precisa tomar medicamento, ou por outros motivos, se você não pode fazer o jejum, fique em oração, ore, interceda. Agora, se você pode fazer jejum, compartilhe conosco, se una a nós, para que possamos juntos e juntas, no mesmo Espírito, estarmos em oração e jejum. E você vai determinar quando e quanto tempo se dedicará ao jejum. No começo pode ser um pouco difícil, mas com prática tudo dará certo. Quando eu comecei, muitos anos atrás, no começo foi um pouco difícil, mas pela prática vamos nos acostumando. E é muito importante nós termos o jejum, porque faz parte da vida da Igreja Terrena de Jesus. O jejum também faz parte da nossa igreja denominacional. O jejum deve fazer parte da Igreja Terrena de Jesus, que engloba todas as igrejas denominacionais na face da terra. Não importa se ela seja considerada a igreja tradicional ou histórica, pentecostal ou neopentecostal. O que importa é que o jejum deve ser preservado e deve ser cultivado por cada um de nós. E devemos fazer. Que Deus abençoe. Obrigado, Senhor Deus, por esse momento. Tu sabes o quanto nós desejamos ter uma vida de jejum. Tu sabes que somos pessoas limitadas. Tu sabes, Senhor. Mas nos colocamos aqui, Senhor. Podendo fazer o jejum, se conosco, Senhor. Mas se nós não pudermos, esteja conosco, Senhor, em nosso momento devocional, quando nós meditamos na palavra e quando nós oramos. Assim te agradecemos no nome do teu Filho Jesus. Amém. Um
Um abraço fraternal em Cristo Jesus, minhas irmãs, meus irmãos. Amém.